Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo desse workshop de V-Ray para SketchUp, onde eu vou te mostrar como é possível, através de uma sequência de 6 passos, você passar de uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre renderização, nem sobre o V-Ray, para uma pessoa que conseguirá fazer apresentações do seu projeto, como essa imagem que você está vendo agora. Com esse tipo de renderização, você permite que seu cliente ou professor veja claramente como seu projeto está bonito e bem elaborado, valorizando assim as horas que você passou pensando em cada detalhe do projeto, permitindo que você receba mensagens como essa. Mano, vocês são foda demais. Obrigado por tudo. A gente fica sem saber como se expressar, mas estamos babando. Essa foi a reação de um dos clientes do meu aluno, o Wellington, após ele apresentar a proposta dele em uma imagem renderizada, utilizando essa metodologia da jornada da renderização em seus trabalhos. E imagine que você também poderá receber várias mensagens de elogios dos seus clientes ao entender como apresentar as imagens da forma que eu vou te ensinar hoje. E mesmo que você ache que o V-Ray seja difícil, complexo, que demorará uma eternidade e dará um trabalho gigantesco para você entender tudo o que é necessário para chegar nesse nível de apresentação, eu estou aqui para te provar que quando você entra no V-Ray conhecendo as configurações certas, aquelas que te dão mais resultados para projetos arquitetônicos e de interiores, você começará a me enviar mensagens como a da minha aluna Arielle Gripa, onde ela falou o seguinte: muitas vezes achamos que os problemas para as imagens não ficarem tão realistas estão em configurações super difíceis e perdemos tempo tentando resolver o que nem precisa ser resolvido. Veja que ela só conseguiu enxergar isso depois que eu mostrei para ela algo que eu vou mostrar para você aqui também sobre as configurações que mais dão resultados no V-Ray. E nessa aula, especificadamente, pode se preparar porque eu vou te ensinar como resolver um dos maiores problemas que 99,999% das pessoas ao mexer no V-Ray acaba tendo. Esse é o campeão de dúvidas quando eu pergunto: qual é a sua maior dificuldade na hora de fazer uma apresentação no V-Ray? E eu estou falando sobre as configurações de iluminação do seu render. E a primeira coisa que eu vou te dizer é: todas essas pessoas que às vezes vêm falar comigo não tem problema de iluminação. Aí você vira pra mim e fala: como assim, né? Claro que tem. Mas aí é que tá. Essas pessoas, inclusive até mesmo você, pode achar que o seu problema é de iluminação. E é totalmente normal que você ache isso. Mas eu te afirmo categoricamente que o problema está em outro lugar. Mas antes de eu te explicar sobre isso, eu gostaria de agradecer a todos os comentários que vocês fizeram na aula passada. Eu leio um por um e assim, gente, é muito gratificante ver o carinho e a repercussão que o workshop tá fazendo na vida das pessoas. Muito legal mesmo. Inclusive, se você ainda não viu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você pare de assistir esse vídeo agora e volte para assistir o primeiro vídeo dessa sequência de aulas, porque na aula passada eu te expliquei exatamente porque muita gente acha que o V-Ray é difícil e como ele pode ser mais simples para você. Além do mais, eu também expliquei porque você não precisa ficar enchendo a sua cabeça de configurações complexas para ter excelentes resultados em suas apresentações. Também falei sobre 3 fatores que não tem nada a ver com o V-Ray e vão influenciar diretamente na qualidade da sua renderização. E sem elas, a chance de sua apresentação não ter a qualidade que você deseja é muito alta. Então volta lá porque eu tenho certeza que a primeira aula vai expandir a sua mente sobre como é possível criar apresentações incríveis no V-Ray, independente do seu nível de conhecimento no programa. Bem, agora entrando no nosso conteúdo, respondendo sobre a questão da iluminação e porque de fato o problema de muita gente não é a iluminação no V-Ray, vamos observar a sequência de fases da jornada da renderização. Fazemos a seguinte sequência: saímos da fase 1, que é fazer uma excelente modelagem no SketchUp, seguindo para o detalhamento dessa mesma modelagem na fase 2, entramos na fase 3, que é necessário fazer um bom enquadramento de câmera no seu 3D para então chegarmos nessas duas fases fofíssimas, que é a iluminação na fase 4 e claridade na fase 5. E a primeira pergunta que você pode me fazer agora é a seguinte: Ina,
qual é a diferença entre iluminação e claridade? E para responder essa pergunta, eu vou te explicar como é que funciona a lógica do V-Ray. Você já parou para se perguntar qual é a verdadeira função do V-Ray? Basicamente, ele está na sua disposição com o único objetivo que é, escute bem, simular com a maior precisão possível a sua realidade. Portanto, o V-Ray é um simulador de realidade. E por conta disso, a estratégia que ele usa é olhar todos os elementos que existem à nossa volta na vida real e transferi-los como configurações para dentro dele. Portanto, ele deu uma boa olhada na nossa vida real e pensou, eu vou criar 2 grupos de configurações que vão imitar direitinho essa vida real de vocês. E com isso, ele criou os grupos de configurações sobre a iluminação e os materiais. Porém, o V-Ray, ele é bem perfeccionista e não se deu por satisfeito. E para fechar com chave de ouro as configurações dele, ele criou um terceiro grande grupo de configurações que são as opções. Dentro das opções está tudo que se configura no V-Ray que não está conectado nem com a iluminação, nem com os materiais. E esses 3 grandes grupos que existem dentro dele formam a nossa renderização, que é a interseção das configurações de cada um desses grupos, e a nossa função é aprender a dar harmonia a eles 3, porque a configuração de um vai influenciar diretamente no resultado do outro. Em outras palavras, o que eu configurar como iluminação vai influenciar diretamente nos materiais e nas opções. As configurações de materiais que eu mexer vai configurar na iluminação e nas opções. E as configurações de opções vão influenciar na iluminação e nos materiais. Por isso é tão importante saber harmonizar esses 3 grandes grupos. Uma vez que você já saiba disso, vamos nos aprofundar aqui um pouco mais no grupo da iluminação e entender como é que funciona a iluminação do V-Ray. Já que o V-Ray é um simulador de realidade, lembra? A melhor forma que eu tenho de te explicar sobre a lógica da iluminação dentro dele é lhe perguntando o seguinte: em nossa vida real, quais são as fontes de iluminação que existem em nossa volta? Se você parar para pensar um pouquinho, vai perceber que na nossa vida real temos 2 principais fontes de luzes, que é a luz do sol e a luz provinda da energia elétrica. Dentro do V-Ray será igualzinho. Simplesmente a luz do sol é conhecida como luz natural. E teremos 2 possibilidades de mexer nas opções do sol lá dentro, que é através de uma configuração chamada Sunlight e outra chamada HDR. Não se preocupe com esses nomes agora. Já a outra fonte de luz da nossa vida real, que é aquela provinda da energia elétrica, que liga lâmpadas, abajus, pendentes, potes, simplesmente no V-Ray ele nos entrega uma relação de 6 luzes, conhecida como as luzes artificiais, para gerar esse tipo de efeito vindo da energia elétrica. As luzes artificiais que existem aqui dentro do V-Ray são a Plane Light, que gera luz através de um plano. Temos também a Sphere Light, que gera uma luz através de uma esfera de luz. A Spotlight, que simula uma luz próxima a de um farol, mas que também pode ser usada de outras formas, como você está vendo aqui. Temos a IES Light, que é um tipo de luz, onde para ela funcionar é necessário nós termos um arquivo externo no formato .ies. E quando a gente usa geralmente esses arquivos IES, esse tipo de luz lembra muito aquele iluminação de dicróicas. Temos também essa Omni Light, que é uma emissão de uma luz através de um ponto. E o Mesh Light, que é a possibilidade de você transformar qualquer objeto agrupado, aqui um grupo dentro do SketchUp, em uma fonte de luz. E assim, gente, geralmente as configurações de iluminação são relativamente fáceis da gente mexer, porque basicamente o que você precisa mexer nelas é a intensidade, né, torná-las mais fortes ou mais claras, e torná-las invisíveis na cena quando a gente desejar.
Agora, saca só o que foi que eu descobri que era a verdadeira raiz do problema de iluminação de todas essas pessoas. E pode ser o seu também. Basicamente, quando alguém vira pra mim e diz: Ina, eu estou com problema de iluminação no V-Ray. Geralmente, ela está querendo me dizer que a cena dela está com um aspecto ou escuro demais, onde o resultado fica bem ruim, ou simplesmente com aspecto onde as luzes ficam estouradas, claro demais, onde o resultado também não fica legal. E o que as pessoas realmente sentem dificuldade na hora de mexer no V-Ray é justamente de equalizar a claridade de sua cena. Ou seja, não deixar sua cena nem escura demais, nem clara demais. Deixá-la ali no ponto exato, equalizado. Então ela fica pesquisando como melhorar a iluminação do render dela, quando na verdade o problema é com a claridade da cena. Gente, essa sacada pode simplesmente transformar a qualidade de sua apresentação a partir de agora. Mas a pergunta que não quer calar é: Ina, como é que eu configuro a claridade de minha cena? E eu vou te explicar. Mas antes, eu quero que você preste atenção no seguinte. Olhando aqui a jornada da renderização, uma vez que você passe desse ponto aqui de enquadrar a câmera na fase 3 e se torne apto a entrar e mexer nas configurações do V-Ray, observe as próximas 3 fases. São justamente sobre os 3 grandes grupos de configurações do V-Ray. Cada fase dessa da jornada te entrega justamente a relação de configurações exatas de cada um desses grupos que você precisará mexer para fazer renderizações realistas de projetos arquitetônicos. Note que a parte da claridade, que é aquele momento onde a gente consegue equalizar o nosso render para não deixar o resultado nem claro demais, com as luzes estouradas, nem escuro demais, deixar simplesmente equalizado ali no ponto certo. Essas configurações de claridade estão intrinsecamente conectadas com o grupo das opções e não com o grupo de configuração de iluminação. Às vezes você pode até morrer de estudar sobre iluminação do V-Ray, que ainda assim vai existir a chance de você não entender como resolver o problema de claridade da sua imagem. Agora se prepara que eu tenho uma excelente notícia para você. Dentro dessa fase 5 da claridade, na jornada da renderização, eu separei uma relação de 7 configurações dentro do V-Ray que eu chamo os 7 passos mestres. E sabe qual é a melhor parte? Esses 7 passos mestres resolverão o seu problema de claridade em qualquer tipo de 3D que você for fazer. Seja ele de cenas externas, seja ele para uma cena de interior e de ambientes internos, os 7 passos mestres irão funcionar perfeitamente independente da situação. Então, mesmo que você nunca tenha usado o V-Ray na sua vida, mesmo que você seja totalmente leigo, você será capaz de seguir a sequência bem específica de configurações e fazer com que seu projeto fique bem bonito na apresentação para o seu cliente. Aqui está o exemplo de uma imagem renderizada sem configurar absolutamente nada, nem iluminação, nem claridade, nem os materiais. E aqui está o resultado dela depois dos 7 passos mestres, ainda sem configurar os materiais, tá, gente? Aqui só foi a mudança dos 7 passos mestres. Os materiais continuam sem ser configurados e a gente já vê essa grande diferença. Aqui temos esse outro exemplo de render antes dos 7 passos mestres e aqui depois de executar essa sequência de configurações. Temos mais outro exemplo de um render sem os 7 passos mestres e com os 7 passos mestres. Note que, independente da modelagem, sendo interna ou externa, esses 7 passos mestres irão funcionar. E depois de uma modelagem bem feita, e um bom detalhamento dessa modelagem, que são as fases 1 e 2 da jornada, o fator mais importante, aquele que realmente vai influenciar diretamente na qualidade de sua apresentação, será a claridade. Porque não adianta você saber fazer bons materiais se sua cena fica toda escura ou com a luz estourada. Inclusive, na jornada, a configuração dos materiais está justamente na última fase. E isso não é por acaso. Porque primeiro você precisará ter a sua iluminação em claridade equalizada, para então, de forma muito mais fácil e estratégica, conseguir ver o resultado das configurações dos materiais do seu projeto. Agora você deve estar se perguntando: o que são esses passos mestres? Como é que eles funcionam? Como você poderá executá-los em seu projeto? Acontece que se eu for detalhar e explicar para você cada etapa desses 7 passos mestres nessa aula, ela acabará ficando bem extensa. Porém,
Mesmo assim, eu quero te ajudar a resolver o problema da claridade. Não vai dar para te passar os 7 passos mestres, mas vai dar para te explicar um dos passos, que com certeza já vai lhe gerar resultados expressivos na hora de resolver a claridade. Você verá. É importante te dizer que usaremos a versão do V-Ray 3.4, porque definitivamente essa versão está muito melhor do que a versão 2.0, viu? E aqui nessa página eu vou disponibilizar um link para você acessar a aula que eu fiz mostrando 8 motivos para você começar a aprender a usar o V-Ray 3.4 hoje mesmo e facilitar a sua vida. Renders mais rápidos, materiais mais realistas, um layout mais organizado está nessa lista de vantagens. Portanto, a explicação que eu vou te dar agora será realizada na versão do V-Ray 3.4. Bem, então pode pegar aqui o papel e a caneta, porque agora vamos entender uma das formas que poderemos resolver a claridade no V-Ray através de um dos passos dos 7 passos mestres, que se chama as configurações de câmera. E durante a explicação, eu também vou te mostrar vários macetinhos do V-Ray. Então, presta bastante atenção, hein? Abrindo aqui uma cena no SketchUp, vemos aqui as barras de ferramentas do V-Ray 3.4. Se por acaso você já tem o V-Ray instalado no seu computador e não esteja vendo essas barras, é muito simples para ativá-las. Basta vir aqui em visualizar, barra de ferramentas e vai abrir essa nova janelinha. E aqui embaixo você verá essas 3 opções do V-Ray, onde poderá habilitá-la e com isso aparecerá aqui no seu SketchUp as barrinhas. Uma vez que você esteja com sua barra de ferramentas disponível, basta você vir aqui nessa principal chamada V-Ray for SketchUp e clicar no segundo ícone para iniciar uma renderização na sua cena. Sem configurar absolutamente nada ainda aqui nessa cena, teremos esse resultado. Esse resultado que você está vendo na sua tela, ela aparece aqui em uma janelinha que tem o nome de Frame Buffer, que ela não serve somente para mostrar a imagem do render, como ela tem muitas funcionalidades bem legais nela. Uma delas é a possibilidade de você salvar essa imagem em um histórico interno do programa. E para fazer isso é bem simples. Basta você clicar nesse H aqui embaixo e abrirá uma nova aba aqui na lateral do V-Ray. Para ativar esse histórico, você precisa vir aqui nesse ícone e habilitá-lo. Em seguida, terá que clicar aqui nesses 3 tracinhos e vir aqui em History Settings, que significa configurações do histórico, e abrirá essa nova janela. Aqui você terá que clicar nesses 3 pontinhos para escolher uma pasta no seu computador que ficará armazenada essas imagens. E aqui, depois que você escolheu essa pasta, verá que aqui embaixo você poderá dizer para o V-Ray qual é o tamanho máximo em megas que você aceita dessas imagens. Basicamente, aqui você vai estar dizendo para o V-Ray que quando bater aqui o limite de espaço que você pré-determinar, simplesmente o V-Ray começará a apagar automaticamente as últimas imagens do seu histórico para que você não precise ficar se preocupando se eles estão ocupando muito espaço no seu computador ou não, sacou? Depois disso, aperte aqui o OK. E agora, quando clicarmos aqui nesse disquetezinho, teremos a imagem salva aqui na lateral, com a resolução dela e o tempo que demorou o render. Muito show, hein, gente? Bem, para podermos iniciarmos as configurações de claridade no nosso render, primeiro eu quero te passar uma relação de 3 passos para você usar todas as vezes que for iniciar um render nesse V-Ray 3.4. Esses 3 passos extremamente simples serão fundamentais para que sua cena não fique com esse aspecto granulado e tenha um render mais rápido. Anota isso aí. Todas as vezes que você for iniciar um render aqui no V-Ray 3.4, você vai fazer o seguinte. Nessa barra de ferramentas aqui principal, você clica no primeiro ícone e abrirá essa janela que tem o nome de Asset Editor. Essa é uma das janelas principais do V-Ray, porque você irá organizar todas as configurações do render. Uma vez que essa janela esteja aberta, você clica nesse ícone aqui parecendo uma engrenagem e irá se deparar com uma relação de configurações. Bem, aqui estão os 3 passos que você irá fazer. Primeiro passo, desabilite esse Progressive, que é um estilo de renderização onde ele te mostra o resultado progressivamente. Porém, o render final muitas vezes fica granulado. Segundo passo, clique nessa setinha aqui do lado e abrirá uma nova relação de configurações. Vá nessa aba chamada Global Illumination e clique nela. Em seguida, troque essa opção que tem o nome aqui de Brute Force para Irradiance Map.
Essas configurações são referentes ao tipo de cálculo que o V-Ray fará no seu render. O Brute Force é mais meticuloso e por isso leva mais tempo. Eu sempre uso o Irradiance Map, que gera excelentes resultados e não demora tanto quanto o Brute Force. Terceiro e último passo, você diminui esse valor de subdivs daqui de 1000 para 800, porque a qualidade do seu render ainda ficará excelente e com um tempo mais otimizado. Bem, esses 3 passos que você dá são relações de configurações iniciais que mais me deram resultados no quesito qualidade versus tempo de render. Uma vez que você já tenha configurado ela, chegou a hora de entrarmos nas configurações de câmera, aquela que vai mexer com a claridade da nossa cena. Bem, aqui nas configurações do V-Ray, temos essa aba do lado esquerdo chamado câmera. O que quer dizer essa configuração? Basicamente, o V-Ray interpreta como se existisse uma pessoa em pé, segurando uma câmera fotográfica e tirando fotos dos ambientes quando você vai renderizar uma cena. Então ele coloca as configurações muito próximas a de uma câmera fotográfica para que a gente possa brincar aqui um pouquinho. Quando a gente clica em cima dessa aba, ela será expandida e uma série de configurações aparecerão aqui. Porém, apenas uma nos interessará, que é esse aqui chamado Exposure Value, ou para os mais íntimos, EV. Se pegarmos esse valor padrão de 14,24 e diminuirmos esse valor, nós iremos aumentar a claridade da cena. Por quê? Porque nós estaremos dizendo para o V-Ray que ao diminuir esse valor, nós estaremos aumentando a exposição da nossa câmera fotográfica. E se você já mexeu em alguma câmera, por exemplo, do seu celular, quando você aumenta a exposição, você vê que a luz fica bem mais clara. Então, ao diminuir o valor, automaticamente torna a cena mais clara. Então, vamos colocarmos aqui um valor de 10, por exemplo, e clicarmos nesse ícone aqui em cima, que também é outro caminho para iniciarmos uma renderização aqui no V-Ray. E olha só o resultado que teremos. Uma imagem muito mais clara, hein, gente? Nesse momento, já estamos resolvendo o seu problema de claridade. Mais simples do que tirar um doce de criança, hein? O contrário também acontece, tá? Se você colocar valores mais altos, automaticamente a sua cena ficará mais escura. Olha que simples. Então vamos lá, reduzir esse EV um pouco mais para um valor de 8 e renderizar novamente. Acontece que você vai perceber que quanto mais tornarmos a nossa cena mais clara através do EV, ou seja, diminuirmos mais esse valor, mais as luzes ficarão estouradas. Basicamente, resolvemos a claridade da cena toda, mas no ponto onde a luz incide com mais intensidade, fica um pouquinho mais estourado. E agora, o que é que a gente pode fazer nesses casos? Simplesmente, se a luz estourar um pouco na sua cena, você abre a janelinha querida aqui do Frame Buffer, clicando ou aqui dentro das configurações, nesse último ícone, ou na relação aqui das barras de ferramentas, nesse ícone. E aqui está o Frame Buffer aberto com a nossa imagem. Agora você vem aqui nesse primeiro ícone aqui embaixo e clique nele. Olha só o que vai aparecer aqui pra gente. Mais coisinhas legais que essa janela danada pode nos oferecer. Agora você vai fazer o seguinte. Terá essa opção aqui chamada Exposure. Habilite ela. Em seguida, vá puxando essa configuração aqui do meio para a esquerda. Vá notando como o estouro aqui da claridade vai diminuindo. Olha só, que coisa interessante. Então veja que o estourado da cena sumirá. Que maravilha, hein, gente? Inclusive aqui nessa barra lateral, você ainda poderá aumentar e diminuir um pouco a claridade também, através dessa opção chamada Exposure. Empurrando um pouco para a direita, ela vai ficar mais clara, empurrando um pouco para a esquerda, ela vai ficar mais escura. Porém, não abuse muito dele, porque algumas vezes a imagem perde um pouco da qualidade e o realismo. E aqui embaixo você encontrará essa opção aqui do contraste, que também pode ser mexido, que eu geralmente gosto de aumentar um pouquinho o contraste aqui também, para a cena ficar um pouquinho mais encorpada. Se a gente clicar nessa caixinha, habilita e desabilita as nossas configurações.
Note como acontece rapidamente as modificações na nossa imagem. Você pode clicar nessas 3 barrinhas aqui e clicar nessa opção chamada Reset, caso deseje restaurar as configurações, e poderá salvar essas modificações que você fez clicando em Globals, Save, e salvar o arquivo em alguma pasta no seu computador. É muito importante você salvar essas configurações que você faz da sua imagem, porque uma vez que você mexer nelas aqui do lado, quando você fechar o seu arquivo aqui do SketchUp e abrir o seu 3D novamente, essas configurações estarão zeradas e elas serão perdidas. Para que você possa restaurá-las, é necessário primeiro salvar o arquivo, como eu já falei aqui para vocês, e quando quiser restaurá-las, abrir o 3D, vir em Globals, em vez de Save, clica em Load, que você vai carregar agora o arquivo e seleciona aquele arquivo que você salvou. Dessa forma, as configurações serão restauradas. Não sei se vocês estão vendo, mas parece que as paredes ficaram com as manchas aqui no render. Se algum dia isso acontecer com você, se sua cena tiver com um pouco de mancha, será extremamente simples de resolver. Abra aqui o Asset Editor, clicando nesse ícone, e em seguida vá na engrenagem, depois em Global Illuminations. E aqui na aba do Irradiance Map, tem o Subdivis de 50 e esse nome aqui Interpolations de 30. Mude esses valores para 90 e 70. E agora renderize sua imagem. Você verá que as manchas sumiram. Show de bola, hein, galera? Olha como a vida fica mais fácil sabendo mexer nas configurações certas do V-Ray, ao invés de ficar se batendo horas e horas sem tanto resultado. E olha que esse foi apenas um dos 7 passos mestres que eu ensino na jornada da renderização para você resolver de uma vez por todas qualquer problema de iluminação e claridade que possa ter nos seus renders. E assim, muita gente tem me perguntado como e aonde é que elas conseguem acessar todos os conteúdos que eu disponibilizo na jornada da renderização. E o fato é que eu tenho um treinamento de renderizações realistas, que é o meu curso completo de V-Ray para SketchUp. Treinamento esse que foi preparado especialmente para as pessoas que atuam na área de arquitetura e não querem se tornar um expert V-Ray. Elas querem sim um GPS, um mapa, um direcionamento sobre o que é necessário para começarem a criar apresentações que impressionam, aquelas apresentações realistas de projetos arquitetônicos e de interiores. Porque, como eu disse no vídeo passado, para você chegar a resultados como esse que você está vendo na sua tela, você não vai ficar anos se aprofundando em configurações ultra complexas do V-Ray. O que você precisa fazer é buscar quais são as configurações certas que te darão mais resultados e te pouparão tempo. E o treinamento de renderizações realistas aborda de uma forma detalhada e aprofundada a jornada da renderização, explicando diversos macetes sobre cada etapa da jornada. Assim, eu procurei passar o máximo de conteúdo para vocês aqui nesse evento, mas o nosso tempo é limitado e seria literalmente inviável eu conseguir te passar todas as dicas, macetes e atalhos para você criar imagens com realismo. Mais para frente, eu vou falar mais sobre o treinamento de renderizações realistas, mas por enquanto eu gostaria que você aproveitasse o máximo as dicas que eu já te passei nesse vídeo e no passado e se preparasse para a nossa próxima aula, onde eu vou revelar para você o passo a passo que acontece dentro da jornada da renderização na prática. E agora eu gostaria de saber se esse conteúdo realmente te agregou algum valor. Deixe um comentário logo abaixo me dizendo o que você está achando desse evento. Se ficou alguma dúvida, pergunte. Saiba que eu leio um por um e faço questão de responder o máximo que eu puder. Seus comentários são muito importantes para que eu possa estar criando um conteúdo cada vez melhor para você. E se você tiver algum amigo que vai gostar de saber das informações disponíveis nesse evento, marque o nome dele aqui nos comentários e chame ele para participar aqui com a gente também. Então é isso, gente. Gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.